A Antônio Noronha Santos. Advertência. Encarregou-me meu antigo colega de escola, e, hoje, de ofício, Augusto Machado, de publicar-lhe esta pequena obra. Antes me havia ele pedido que a revisse. Se bem que nela nada encontrasse para retocar, não me pareceu de rigor a classificação de biografia que o meu amigo Machado lhe deu. Faltam-lhe, para isso, a rigorosa exatidão de certos dados, a explanação minuciosa de algumas passagens da vida do principal personagem e as datas indispensáveis em trabalho que queira ser classificado de tal forma. E não só por isso, penso assim, como também pelo fato de muito aparecer, e às vezes, sobressair demasiado, a pessoa do autor. Aqui e ali, Machado trata mais dele do que do seu herói. Julgando que tão insignificantes defeitos eram de desprezar em presença dos reais méritos do pequeno livro, apressei-me em conseguir a sua publicação, certo de que, com isso, irei animar uma acentuada vocação literária que se manifesta, de modo inequívoco, nas páginas que se seguem. Lima Barreto. Abril de 1918. Explicação necessária. A ideia de escrever esta monografia nasceu-me da leitura diurna e noturna das biografias do Dr. Pelino Guedes. São biografias de ministros, todas elas, e eu entendi fazer as dos escribas ministeriais. Por ora, dou unicamente subsídios para uma, mais tarde, talvez escreva as 2 dúzias que planejo. Não há neste tentamen, nenhuma censura ao ilustre biógrafo, nem tampouco propósito socialista ou revolucionário de qualquer natureza. Absolutamente não. Obedeci, aliás muito inconscientemente em começo, à lei da divisão do trabalho, e, com isso, sem falsa modéstia o digo, fiz uma importante descoberta que o mundo me vai agradecer. Os sábios, pelas notícias que deles tenho, não tinham dado ainda pela falta de verificação desta lei, nos domínios da biografia. Entretanto, era fácil de ver que, exigindo a ordem obscura do mundo humano um doutor que cure, outro que advogue, forçoso era também que houvesse um biógrafo para os ministros e outro para os amanuenses. Dessa forma, somos, eu e o Dr. Pelino, uma bela prova de plena generalidade desse grande acerto científico da divisão do trabalho. Portanto, longe de ser um capricho, a publicação deste opúsculos, 2, é manifestação de uma grande e inevitável lei, a que me curvei e me curvo, como a todas as leis, independentemente da minha vontade. Crendo-me justificado, dou aqui o testemunho público de quanto sou grato àquele escritor, e se, pelo correr do folheto, pus alguma coisa da minha pessoa, a culpa, afora o meu incorrigível e elementar egotismo, cabe-me a mim somente que não soube imitar, no estilo, a concisão telegráfica do modelo que adotei, e, na maneira, a sua superior impersonalidade de relatório ministerial. Contudo, não me julgo com a verdade. Deus me livre de tal coisa. Tanto mais que, tendo-me destinado a atividade bem diversa, não me afiz aos estudos que a literatura reclama. Não sei grego nem latim, não li a gramática do Sr. Cândido de Lago, nunca pus uma casaca e não consegui até hoje conversar 5 minutos com um diplomata bem talhado. 3. Sigo, entretanto, o exemplo do severo e saudoso Lente. 4. De mecânica da Escola Politécnica Dr. Licínio Cardoso, que estudou longos anos a alta matemática para curar pela homeopatia. O seu espetáculo foi-me sempre fecundo. As reprovações que levei foram justas. Antes de mim, todos os que passaram, saíam maravilhosamente. Depois, então... O seu julgamento é um julgamento de Minos, inflexível e reto, e que tira sua inflexibilidade da própria ordem do cosmos. E se, nos autos de minha vida, alguma vez fui justo, devo-lhe a ele, só e unicamente ao seu exemplo, que tive sempre diante dos olhos, durante a minha adolescência atribulada. De joelhos, rendo graças à minha estrela, por ter encontrado na minha carreira, tão raro e modelar exemplo. Atirando-me aos azares da publicação de um opúsculo alitteratado, pode ser que seja feliz, como meu inestimável Lente foi na homeopatia, pode ser que não e leve algumas descomposturas. Embora desagradáveis, as descalçadeiras dar-me um alento para viver, coisa que me vai faltando dentro de mim mesmo. É um estimulante que procuro, e uma imitação que tento. Plutarco e o Dr. Pelino, mestres ambos no gênero, hão de perdoar esse meu plebeu intento, de querer transformar tão excelso gênero de literatura moral, a bibliografia, em específico de botica. Perdoa-me. Augusto Machado. August 10th, 1906. E o inventor e a aeronave. Nunca me passou pela mente que o meu amigo Gonzaga de Sá se dedicasse a coisas de balões. A não ser que o tal papel que me deixou entre muitos queira exprimir outro pensamento, não posso crer, dada a amizade que mantínhamos, que ele me fosse ocultar essa digna preocupação de seu espírito. Tive sempre respeito por aquele que quer voar. Enfim. Contemos a história. Conheci Gonzaga de Sá quando, certa vez, por dever de ofício, fui mandado à Secretaria dos Cultos. Tratava-se de um caso de salvas devidas a um bispo. O bispo de Tocantins, ao entrar no porto de Belém, a bordo de um gaiola, 5, receberá da respectiva fortaleza apenas 17 tiros de salva. Revma. Reclamo. Competir-lhe-iam 18 tiros, e basta o cabedal de textos e leis, a alta autoridade eclesiástica citou, fundamentando a sua opinião. A reclamação foi presente ao ministro dos cultos, cuja secretaria, na longa informação que deu, aludiu à questão das investiduras, a dos bispos no tempo do Império e ao direito canônico, ainda por cima, sem nada resolver de definitivo. Ouviu-se o Ministério do Exterior e o protocolo carinhosamente interpretado e, sabiamente, nada adiantava ao caso.
Recorreram, então, ao estabelecido na legislação dos países civilizados ou não. Os regulamentos da China eram completamente omissos, mas os de Montenegro davam 24 tiros aos bispos. Na linda repartição das delicadas coisas internacionais, fizeram sábias transposições de uma religião para outra, de modo a se estabelecer a equivalência das respectivas autoridades. Foi organizado um quadro, muito bem feito, bem riscadinho, em que os nomes dos sacerdotes de cada religião foram escritos, respeitando-se a índole ortográfica de suas línguas próprias. O catolicismo, o budismo, o judaísmo, o brahmanismo e as seitas protestantes encontravam-se placidamente no terreno das conveniências burocráticas e protocolares. Imãs, muezins, seis, bispos, lamas, bonzos, derviches foram postos ao lado uns dos outros camarariamente. 7. Acreditava-se no Ministério dos Estrangeiros que, desta forma esclarecida a correspondência entre sacerdotes de todas as seitas e religiões, melhor poderia ser interpretada a legislação, relativa ao assunto, de cada país do globo, isto é, as praxes da Birmânia, do Tibete e da Turquia viriam em auxílio da mortificante colisão em que se achava a administração brasileira. Nada disso, porém, conseguiu decifrar o problema. Buscou-se, então, resolvê-lo com a opinião do Ministério da Guerra que veio a decidi-lo salomonicamente. 8. Era seu parecer que, para evitar reclamações futuras e satisfazer as partes, de hora em diante devia competir uma salva de 17 tiros, com canhões de 15, e um tiro, com canhão de 7,5. Era, além de salomônico, matemático, ou ambas as coisas juntas, pois, com 18 disparos, se tinham 17 tiros e meio, sendo, assim, satisfeito o prestígio do governo e os melindres do prelado. 9. Esta resolução foi tomada, depois de serem ouvidas as grandes repartições técnicas do Ministério, cujo saber foi no caso incalculável. A informação da seção de artilharia recordou por alto a teoria da separação de poderes. A divisão de justiça, porém, abandonando as leis, os tratadistas, baseou-se em questões teóricas de artilharia, desenvolveu cálculos, para mostrar os fundamentos da queixa de S. Revma. Estava a decidir-se a questão de um modo geral e de vez, quando surge a angustiosa dúvida do cardeal. Syria S. Emma. Uma autoridade eclesiástica brasileira? Devia receber só salvas de arcebispo ou mais outras? Se era autoridade eclesiástica estrangeira, que salvas devia ter? Se era nacional, quais? Etc. E assim as interrogações se sucediam nas sessões do ministério, quando meu diretor, para evitar delongas, resolveu mandar-me à Secretaria dos Cultos, submeter aos competentes a angustiosa questão, cardeal. Pouca gente conhece a Secretaria dos Cultos e tem notícia dos seus serviços. É de admirar que aconteça isso, porquanto, penso eu, se a secretaria que deva merecer o respeito e a consideração da nossa população é a dos cultos. Num país em que, com tanta facilidade, se fabricam manipansos, edés, milagrosos, ídolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida como a da aviação. Há, entretanto, nela, no seu museu e nos seus registros, muita coisa, interessante e digna de exame. Foi, por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor, que vinha conhecer Gonzaga de Sá, afogado no mar de papéis, na seção de alfaias, 11, paramentos e imagens, informando muito seriamente a consulta do vigário de Sumaré, versando sobre o número de setas que devia ter a imagem de S. Sebastião. Era Gonzaga um velho alto, já não de todo grisalho, mas avançado em idade, todo seco, com longo pescoço de ave, um grande gogó, certa macieza na voz grave, tendo uns longes de doçura e sofrimento no olhar enérgico. A sua tez era amarelada, quase dessa cera amarela de certos círios. Tratei com ele cheio do respeito que, acima da beleza, merece a velhice. Ele me pareceu agradecer a deferência, olhando-me com mal disfarçado interesse, por debaixo do pincenê, 12, do fundo do abismo da sua banca burocrática. Vi logo nele um velho inteligente, de amplo campo visual a abranger um grande setor da vida, entendido ilustrado e de uma recalcada bondade. Não sei também porque adivinhei que tinha um bom nascimento e a antiguidade do aparecimento dos seus antepassados nestas terras não datava da República nem do encilhamento. 13. O meu julgamento não era errado, porque, mais tarde, indo por causa ainda dos tiros a um bispo a cultos, perguntei-lhe, em meio do negócio: Senhor Gonzaga, não é casado? Não. Nem quis se casar? 2 vezes, uma, com a filha de um visconde, em baile de um marquês. E a outra? Filho, você parece que ficou com inveja? Talvez, acudi eu prestamente à sua interrogação. Pois saiba, a outra foi com a minha lavadeira. A adivinhação de sua mocidade fiz eu por essa resposta. Além disso era cético, regalista, 14, voltairiano, 15, usava, como vinha verificar mais tarde, para estar em dia com seu Deus, dele, frequentar as cerimônias religiosas, e não, como a burguesia republicana, para firmar-se nos frades, padres, freiras e irmãs de caridade e enriquecer-se ignobilmente, criminosamente, cinicamente, sem caridade e amor, senão aquelas de aparato. Era antimonástico, mas não maçom. Para se compreender bem um homem não se procure saber como oficialmente viveu. É saber como ele morreu, como ele teve o doce prazer de abraçar a morte e como ela o abraçou. Depois de contar este grande fato da vida de um amigo, decifrar-lhe-ei os gestos íntimos e os seus atos insignificantes exporei. Não há erro, penso, procedendo assim.
A vida oficial de Lord Bacon é abjeta e cheia de vilania, mas vede-lhe as obras, as suas reflexões, e, sobretudo, a sua morte, como são belas e como eclipsam a sua vida a outra. Tendo imaginado subitamente que a neve podia preservar as carnes da putrefação, Bacon desceu da sua carruagem em dia de muito frio, já velho era, e entrou em uma palhoça, 16, para fazer a experiência. Comprou um frango, fê-lo matar e ele mesmo, com as suas próprias mãos, o encheu de gelo. Resfriou-se pouco depois, em casa estranha, pois nem mais forças teve para atingir de carruagem a sua. Morreu o ousado inovador, o filósofo do método experimental, o autor da grandeza científica e industrial de nossos dias. De Gonzaga de Sá, vou contar-lhes as suas coisas íntimas e dizer-lhes, antes de tudo, como morreu, para fazer bem ressaltar certos trechos e particulares que serão mais tarde contados, de sua bela obscuridade. Narremos os fatos. Nós tínhamos tratado de encontrarmos-nos no terraço do passeio público, para ver certo matiz verde que o céu toma, às vezes, ao entardecer. Fui esperá-lo com pressa de conversar com ele e admirá-lo. Pouco olho o céu, quase nunca a lua, mas sempre o mar. Embora o não encontrasse logo, o espetáculo do mar distraiu-me. Mas contemos as coisas por miúdo. Quando cheguei ao terraço do passeio, já os morros de Jurujuba e de Niterói haviam perdido violeta com que eu os vinha vendo cobertos pela viagem de bonde afora. Sobre a armação, porém, pairava ainda o jorro de densas nuvens luminosas, por onde, nas oleografias devotas, acostumamos a ver surgir os santos e anjos da nossa fé. Fazia uma tarde dúbia, de luz irregular e ameaçando tempestade, mas a minha secreta correspondência com o meio avisara-me que não choveria. Chegado que fui, sentei-me a um banco embutido no muro, bem defronte a uma das novas escadarias que levam à gabada avenida Beira-Mar. Em seguida puxei um cigarro e pus-me a fumá-lo com paixão, olhando as montanhas do fundo, afogadas em nuvens de chumbo, e, engastado na barra de anil, um farrapo de púrpura, que se estendia por sobre os ilhotes de fora da baía. Considerei também a calma face da Guanabara, ligeiramente crispada, mantendo certo sorriso simpático na conversa que entabulara com a grave austeridade das serras graníticas, naquela hora de efusão e confidência. Vilegagnon boiava na placidez das águas, com seus muros brancos e suas árvores solitárias. Notei então o acordo entre o mar e as serras. O negro costão do Pão de Açúcar dissolvia-se nas mansas ondas da enseada, e da mágoa insondável do mar, se fazia a tristeza da boa viagem. Transmutavam-se naturalmente e tocavam-se amigavelmente. O mar espelejante e móvel realçava a majestade e a firmeza da serrania e, em face da sua suntuosidade, por vezes conselheiral, o sorriso complacente do golfo tinha uma segurança divina. O poeta tinha razão, era verdadeiramente a grandiosa Guanabara que eu via. A glória, do Alto Douteiro, 17, com seu séquito, 18, de palmeiras pensativas, provocou-me pensar e rememorar minha vida, cujo desenvolvimento, conforme o voto que os meus exprimiram no meu batismo, se devia operar sob a alta e valiosa proteção de N. Da Gloria. E, quando alguma coisa nos recorda essa apagada e augusta cerimônia, vem à lembrança fatos passados, cuja memória vamos perdendo. Claro é que não tentei ver se tinha já atingido a altura em que plana minha sagrada madrinha. Era de esperar que estivesse mais próximo e, se ainda não estou, nem a milésimo do caminho, nunca mais lá chegarei. Não tive desgosto, dei como um desvio de sentimento procurando ver como minha vida desenvolvera, segundo as obscuras determinações do fragmento do planeta, em que nascerá. Durante meia hora, fiz um detido exame dos meus atos passados e fui colhendo as suas analogias com o meu ambiente pátrio. Tinha sido vário em seus aspectos e descuidoso como a irregularidade do meu solo natal. Sorrira com a Bahia, entre triste e alegre, e tive debaixo desse sorriso uma réstia da energia daquelas rochas antiquíssimas. Diante da Serra dos Órgãos, cujo grandioso anseio de viver em Deus fui sentindo desde menino, aprendi a desprezar as fofas coisas da gente de consideração e a não ver senão a grandeza de suas inabaláveis agulhas que esmagam a todos nós. Fui bom e tolerante como o mar da Guanabara, que recebe o bote, a canoa, a galera e o couraçado, e, como ela, tranquila sob a proteção de montanhas amigas, fiz-me seguro à sombra de desinteressadas amizades. Quis viver muito, tive ímpetos e desejos, nas suas manhãs claras de maio, mas o sol causticante do seu verão ensinou-me, antes que M. Barrismo dissesse, a sofrer com resignação e a me curvar aos ditames das coisas, sempre boas, e dos homens, às vezes maus. Saturei-me daquela melancolia tangível, que é o sentimento primordial da minha cidade. Vivo nela e ela vive em mim. E assim, fui sentindo com orgulho que as condições de meu nascimento e o movimento de minha vida se harmonizavam, uma supunham o outro que se continha nelas, e também foi com orgulho que verifiquei nada ter perdido das aquisições de meus avós, desde que se desprenderam de Portugal e da África. Era já o esboço do que havia de ser, de hoje a anos, o homem criação deste lugar. Por isso, já me apoio nas coisas que me cercam, familiarmente, e a paisagem que me rodeia, não me é mais inédita. Conta-me a história comum da cidade e a longa elegia, 19, das dores que ela presenciou nos segmentos de vida que precederam e deram origem à minha. Que me importavam os germanos e os gregos, o Estado e a arte, outras gentes que não compreendo, nem os seus sonhos que resultaram nestas duas tiranias. Sonho também por minha conta, ao jeito dos meus mortos, e os meus sonhos são mais belos porque são imponderáveis e fugazes. A esse tempo, passava, olhando tudo com aquele olhar que os guias uniformizaram, um bando de ingleses, carregando ramos de arbustos, vis folhas que um jequitibá não contempla. Tive ímpetos de exclamar, doidos.
Pensam que levam o tumulto luxuriante da minha mata, nessa folhagem de jardim. Façam como eu, sofram durante 4 séculos, em vidas separadas, o clima e o eito, 20, para que possam sentir nas mais baixas células do organismo a beleza da senhora, a desordenada e delirante natureza do trópico de Capricórnio. E vão-se, que isto é meu. Logo me recordei, porém, dos meus autores, de Taine, de Renan, de M. Barres, de France, de Swift e Flaubert, todos de lá, mais ou menos da terra daquela gente. Lembrei-me gratamente de que alguns deles me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a mim mesmo, de poder assistir ao raro espetáculo das minhas emoções e dos meus pensamentos. Houve em mim, por essa ocasião, um indizível reconhecimento sem limites. Olhei com veneração aquela parva gente, em homenagem aos de seu sangue que me educaram e me fizeram saber que eu, burro ou genial, sábio ou nécio, 21, influo poderosamente no mecanismo da vida e do mundo. Humilhado, abaixei a cabeça. O meu velho amigo chegava. À tarde, porém, não nos fora favorável e não nos dera o espetáculo que esperávamos. Ficamos, durante algum tempo, a conversar no terraço do tradicional jardim público. Gonzaga me disse, ao ver passar ainda outro bando de britânicos: "Não posso suportar esses ingleses. Que pressa têm em andar. A tarde assim mesmo não está de afugentar. Andam devagar, devagarinho. Não se corre nem para a morte a quem amo. Vamos jantar em casa, embora minha tia não esteja em casa." Eu tinha 20 anos e um louco sonho de ser diretor. Arrepiaram-se-me os cabelos diante daquela invocação da morte. Aceitei o convite, apesar de tudo. Vamos a pé e pelo caminho mais longo. Dirigimo-nos pelos barbonos para aquelas veneráveis azinhagas, 22, de aldeula italiana, que levam a Santa Teresa. Nada me dizia. Pouco depois, porém, passamos diante de um casarão brutal. Gonzaga me perguntou, apontando o convento de Santa Teresa: "Sabes quem mora ali?" Freras. Mora também um conde, e creio que princesas. Mortas. Sim, mortos. Vês lá o sinal da morte? Não, está sorridente e alegre. E este casarão ali? Está aqui, está desabando. Morto, não é? ¿Sabes por qué? Porque não guarda nenhum morto. Continuamos a subir. Ao chegar ao jardim de sua casa, que olhava para Lapa, para Glória, para Armação, para Niterói, contemplou o mar insondável, abaixou-se para colher uma flor que me oferecerá, mas caiu e morreu. Foi assim. Dias depois da morte do meu amigo, com o título de O Inventor e a Aeronave, entre os papéis desencontrados que ele me legou com seus livros, encontrei uma folha de almaço, escrita de um lado e de outro. Li-a e verifiquei que se tratava de uma narração completa. Embora não dê ela toda a medida do espírito da concepção do mundo do meu saudoso amigo, eu a publico para que aqueles que não conheceram possam de algum modo apreciar o meu camarada intelectual e mestre, cujos julgamentos e opiniões sobre os homens e as coisas muito influíram para a escolha dos caminhos que a minha atividade mental tem trilhado. Gonzaga era desses homens cujo pensamento se transmite mal pelo escrever ou por outro instrumento qualquer de comunicação criado pela nossa humanidade. A sua inteligência não sabia dar logo um pulo da cabeça para o papel, e só a sua palavra viva, assim mesmo em palestra camarada, era capaz de dizer dele tudo que lhe era próprio e profundamente seu. Contudo, como já disse, vou publicar a página de almaço encontrada por mim, entre os papéis que ele me deixou, no fito de dar uma módica ideia do que verdadeiramente era o meu velho Gonzaga de Sá, oficial da Secretaria dos Cultos. Ei la aguantai. Desde 10 anos não havia segundo em que ele não pensasse na máquina. Às vezes, sobre as folhas do Canson, tanto se demorava a riscar e a traçar que não chegava bem a compreender como passará da treva da noite para a claridade da manhã. Folhas e folhas de papel, outras vezes, amontoava com cerradas equações e outras expressões algébricas, e, nas horas de descanso, passeando os olhos distraídos por elas, apareciam-lhe diante deles, com as suas rebarbativas letras gregas, os FI, os Mi, os Gama, os Pi, aqueles minúsculos caracteres ligeiros e de curvas sutis, como pelotões de tênues pensamentos que as integrais faziam avançar em fileiras disciplinadas, marchando para frente, para frente. Consultava revistas, tratados, compêndios, folheava-os bem e, noites e noites, com os pés em água para afastar o sono, ficava sobre as suas páginas a ler, a comparar um com outro, a cotejá-los inteiramente absorvido no ensino deles, a meditar, a adivinhar neles os impossíveis para o seu aparelho e a perscrutar os obstáculos que devia vencer, e as leis a que se devia curvar. Afinal, um belo dia, depois de um longo trabalho de horas a fio, ele apareceu no papel, maravilhosamente desenhado a cores, e ali, o inventor o remirou muitas vezes, alongou mais uma linha, amaciou mais uma aresta ou uma ligação e, por fim, teve a máquina completa, perfeita, tal e qual a ideia que trazia em mente se fora fazendo em poucos, dia a dia. Durante uma gestação de 20 anos. Descansou nesse dia feliz e sem igual. Pôde dormir um largo e profundo sono reparador e tranquilo, mas, já no dia seguinte, meditava sobre os materiais com que devia construí-la. Considerou a resistência de cada um, o peso específico, o custo, tudo ele levou em linha de conta com sagacidade e sapiência. Combinou uns com os outros, considerando as suas qualidades, as suas vantagens e defeitos, tendo sempre em mira o efeito que desejava, escolheu motores, delicados engenhos de força e pequenez, e partiu, com todo esse pensamento meticuloso e sério, para a oficina onde ia construir o seu aparelho de voar.
Nem um momento das horas de trabalho, arredou o pé de junto aos operários. De cada peça, seguiu todas as operações de sua construção. De quando em quando as pesava e ordenava limar, poli-las mais, para que tivessem exatamente o peso, calculado com aproximação de miligramas. Não havia parafuso que ele não visse bem o passo de modo que uma diferença maior ou menor não fosse perturbar a rigidez do sistema e fazer falhar o que esperava do seu invento. Ficou pronto, e lindo, e alígero, 23, que nem uma libélula. Iria subir, iria remontar os ares, transmontar cordilheiras, alçar-se longe do solo, viver algum tempo quase fora da fatalidade da terra, inebriar-se de azul e de sonhos celestes, nas altas camadas rarefeitas. A experiência seria de manhã e, a noite toda, não dormiu como se, no dia seguinte, fosse se encontrar com o amor com que sonhou e, para realizá-lo agora, tinha guardado muitos anos de angústia e de esperança. Veio a aurora e ele a viu, pela primeira vez, com um interessado olhar de paixão e de encantamento. Deu a última demão, acionou manivelas, fez funcionar o motor, tomou o fogar próprio. Esperou. A máquina não subiu. Eis o que havia na folha amarelecida de almaço encontrada por mim, no ano passado, entre os papéis que Gonzaga de Sá me deixou. Não compreendi imediatamente a significação dessa fantasia, mas, referindo-a a este e aquele aspecto de sua vida, entendi bem que ele queria dizer que o acaso, mais do que outro qualquer Deus, é capaz de perturbar imprevistamente os mais sábios planos que tenham os traçado e zombar da nossa ciência e da nossa vontade. E o acaso não tem predileções. Segunda, primeiras informações. Manuel Joaquim Gonzaga de Sá era bacharel em letras pelo antigo Imperial Colégio Dom Pedro II. Possuía boas luzes e teve sólidos princípios de educação e instrução. Conhecia a psicologia clássica e a metafísica de todos os tempos. Comparava opiniões do Visconde de Araguaia com as do Sr. Teixeira Mendes. Sua história sentimental é limitada. Não foi casado, esqueceu-se disso, embora tivesse amado 2 vezes. A primeira, a filha de um visconde, num baile de um marquês. A outra, a uma sua lavadeira, não sabe em que ocasião. Ele mesmo mo disse, como devem estar lembrados. Seguindo seu favorito método introspectivo, analisou detidamente as 2 emoções, e ao cabo de detalhada análise, achou-as idênticas em si mesmas e nas aparências. Aliava a tudo isso uma estoica despreocupação da notoriedade, ou melhor, da posição fácil e barulhenta. Filho de um general titular do Império, podia ser muita coisa, não quis. Era preciso ser doutor, formar-se, exames, pistolões, hipocrisias, solenidades. Aborrecimento, enfim. Não quis, fez-se praticante e foi indo. Foi empregado assíduo e razoável trabalhador. A República veio encontrá-lo quase só na sessão, redigindo um decreto do defensor perpétuo, e ao lhe avisarem, seu Gonzaga, hoje não se trabalha, o Deodoro, de manhã, proclamou a República no Campo de Santana. Mas qual? Pergunto. As suas reminiscências de história não lhe davam de pronto a ideia nítida do que fosse república. Sabia de tantas e tão diferentes, que a sua pergunta não foi afetada. Contou-me ele que, na própria manhã de 15 de novembro, estivera lendo seu Fustel de Coulanges, 24, justamente no ponto referente à significação aristocrática do tratamento cidadão. Deve causar surpresa quem ler estas linhas, o fato de Gonzaga de Sá, oficial da Secretaria dos Cultos, ter comércio com autores dessa ordem. Há muita gente que, sem queda especial para médico, advogado ou engenheiro, tem outras aptidões intelectuais, que a vulgaridade do público brasileiro ainda não sabe apreciar, animar e manter. São filósofos, ensaístas, estudiosos dos problemas sociais e de outros departamentos da inteligência, para os quais a nossa gente que lê não se voltou e de que são amadores poucos da élite, e sem eco na nação, em virtude dessa pasmosa diferença de nível que há entre a inteligência dos grandes homens do Brasil e da sua massa legente. 25. Certos de que as suas aptidões não lhes darão meio de vida, os que nascem tão desgraçadamente dotados, se pobres procuram funcionalismo, fugindo ao nosso imbecil e botafogano doutorado. Não são muitos, são raros em cada repartição, mas consideráveis em todo o funcionalismo federal. Em começo, procuram-no com o fim de manter a integridade do seu pensamento, de fazê-lo produzir, acoberto das primeiras necessidades da vida. Mas, o enfado, a depressão mental do ambiente, o afastamento dos seus iguais e o estúpido desdém com que são tratados, tudo isso, aos poucos, lhes vai crestando. 26. O viço, a coragem e mesmo o ânimo de estudar. Com os anos, esfriam, não leem mais, embotam-se e desandam a conversar. Eu me dei com um escriturário que conhecia o Zend, 27, o hebraico, além de outros conhecimentos mais ou menos comuns. Seu pai, que tivera fortuna, mandou-o para a Europa muito moço, pelos 14 anos. Lá, onde se demorará perto de 10 anos, apaixonou-se pela crítica religiosa e estudou com afinco estas antigas línguas sagradas. Perdendo a fortuna, voltou e viu-se, com tão inestimável sabedoria, nas ruas do Rio de Janeiro, sem saber o que fizesse dela. Nesse tempo, o folhetim estava na moda, e a repetição de umas coisas vulgares de matemática. O futuro escriturário não dava para o rodapé, declarou-se besta, e fez um concursozinho de amanuense, 28, e foi indo. Ficou como um escolar que sabe geometria, a viver numa aldeia de gafanhotos, e, 15 anos depois, veio a morrer, deixando grandes saudades na sua repartição. Coitado, diziam, tinha tão boa letra.
Gonzaga de Sá não possuía qualquer sabedoria excepcional, mas tinha em compensação vistas suas e próprias, e, demais, sobre o tal escriturário, apresentou-se com maior força de inteligência, tendo resistido à depressão mental do ambiente da Secretaria dos Cultos, a qual, como a de todas as secretarias, poucos resistem. Certa vez, ele me explicava, de um modo qualquer, algumas considerações suas, a respeito do sentido da civilização na América do Sul, e eu lhe perguntei: por que o senhor não publica isso? Ainda o tratava por senhor, e só muito mais tarde, creio que um ano depois, vinha tratá-lo por você e tu. Deus me livre! E os jornais? Não acreditei fosse esse temor pueril que lhe obstava de publicar-se. Devia haver outro motivo mais profundo e significativo. A sua ânsia e a sua febre de conhecimentos, tais como via nele, sempre a par do movimento intelectual do mundo, fazendo árduas leituras difíceis, deviam procurar transformar-se em obra própria, tanto mais que não era um repetidor e sabia ver fatos e comentar casos a seu modo. Creio que fizeram seus planos, pois que, apesar de remediado e seguro do emprego, não se deixou cevar. 29. Pensou sempre, o seu pensamento estava sempre vivo e ágil, embora, quando conheci, já tivesse passado dos 60. Não ruminava. Ao contrário, nunca cessou de aumentar a sua instrução, limando-a, polindo-a, estendendo-a a campos longínquos e áridos. Para que seria esse trabalho, se não para criar? É verdade que se podia atribuir ao seu gosto pessoal, perfeitamente desinteressado nas coisas de pensamento, sem objetivo ou tensão de obra ou lucro de qualquer natureza. Mais tarde, porém, fiquei perfeitamente certo de que era só curiosidade intelectual que o animava e mantinha nas suas leituras árduas, mesmo porque não se podia encontrar outra espécie de explicação, à vista da obscuridade a que se havia voluntariamente imposto. Ele, como Mérimée, não tinha a quem oferecer colares de pérolas. Gonzaga, solitário, sem filhos, membro de família a extinguir-se, a quem iria dar a sua glória? Deixando de seguir um curso profissional qualquer, foi como se fugisse aos programas, para ler com mais ordem e métodos autores, ao jeito de quem vai escrever uma memória ou um Félix Alcan, de 7,50 francos. Fez o seu curso à antiga, em matérias isoladas, abandonando o seriado das universidades medievas, tradição que, dominando nas nossas faculdades, faz estabelecer os mais absurdos encadeamentos de matérias e disciplinas nos seus anos ou séries. Gostava Gonzaga de Sá muito de revistas. A variada instrução que recebeu e o seu gosto policrômico permitiam-lhe seguir, sem esforço, a anarquia dos seus artigos. Assinava a Revue, o Mercury, a Revue Philosophique, mas, de todas, a Revue des Oeils Mondes é a que mais queria e citava. Não apreciava as nossas, muito chiques, disse-me ele. Abria, entretanto, exceção para as obscuras e para os jornais ilustrados meteóricos. Havemos de saber mais tarde a sua opinião a respeito. Pelo livro, acompanhava o movimento das letras pátrias, com vivo interesse mas sem paixão. Lia o Fígaro e repetia, em francês e de cor, várias pilhérias do Masque de Fer. Nos meus primeiros encontros e com a ajuda de informações daqui e dali, foi que logo percebi em Gonzaga de Sá. Durante meses tive dele esse croquis, mais tarde as linhas se foram firmando, o perfil ressaltando, e obtive, segundo creio, um razoável retrato. Não convém, porém, deixar de contar as primeiras boutades, 30, que ouvi dele. Contá-las-ei ao correr deste despretensioso esboço de sua biografia. Contudo, vou narrar uma delas que me pareceu engraçada. 3. Emblemas publicos. A nossa insuficiência nas artes do desenho é manifesta. Não pecará tanto quanto a execução, mas no que toca à imaginação criadora é coisa que não se discute. As armas dos nossos estados, das nossas cidades, o cunho das nossas moedas, são uma prova disso. Não posso abrir o almanaque Garnier e ver-lhe os mapas das nossas províncias, com os respectivos emblemas heráldicos, que não fique horripilado com aqueles bonecos que ladeiam os escudos estrambóticos, 31, cheios de montanhas e letreiros, além de arvoredos e papagaios, tudo que pode vir de mais extravagante e hediondo à cabeça de um sujeito doido e menos artista deste mundo. As armas da República, então, são de uma inépcia, 32, estonteadora. Aquele espadagão, aquele fitão, que coisas, meu Deus! A não ser o brasão de armas da cidade do Rio de Janeiro, que é de fato elegante, bem proporcionado, heráldico, significando a cidade, poucos dos nossos emblemas públicos se podem salvar de um inteiro naufrágio na fealdade, 33, e na mais completa cretinice. Como são diferentes dos coloniais. Basta a esfera armilar, atravessada pela Cruz de Malta, símbolo do Reino do Brasil, outorgado não sei por que rei de Portugal, para mostrar como naqueles tempos havia mais gosto do que hoje, nas altas regiões. Gonzaga de Sá disse-me isto certa vez, no Largo do Paço, olhando o chafariz do mestre Valentim. Depois continuou. Este chafariz é feio, é maçudo, mas a esfera armilar que o em cima dá-lhe certa grandeza, certa majestade. Mas já foi bonito. Quando? Quando o mar chegava-lhe aos pés. Ele tinha essa moldura, ou melhor, esse repousoir, 34, e possuía certa beleza. Eu ainda o conhecia assim. Vinha a noite e ela caiu toda negra sobre nós. Nós, então, sentimos as nossas almas inteiramente mergulhadas na sombra e os nossos corpos a pedir amor. Calamo-nos e olhamos um pouco as estrelas no céu escuro. O jardim ia se povoando de marítimos cansados e as mulheres, raparigas de condição modesta e ínfima, passavam apressadas e desconfiadas.
Por que razão, Machado, todas as mulheres nesta terra têm medo dos homens? Pergunta me, Gonzaga. É porque os homens não são bons. Eu creio que sim. Aqui, não é a mulher que quer enganar o homem, é este que quer enganar a mulher. Penso como o senhor, e a prova está no noticiário dos jornais. São os amantes que roubam as amantes, são os maridos que fazem passar para suas algibeiras, 35, os dotes das mulheres, são os pais que fraudam as legítimas das filhas, são os irmãos que furtam as joias das irmãs, e é o que vem à tona. À vista disto, o adultério não vale nada. Vamo-nos. Saímos do jardim e tratei de ir para casa escrever umas cartas aos parentes, em Minas, e, quando, ao dia seguinte, para enviá-las, entrei no correio, precisando endireitar um endereço, fui a uma das mesinhas, onde se encontram grossas penas e tinta rala. Todas estavam tomadas, fiquei então à espera junto a uma delas. Reparando melhor, verifiquei que o ocupante era Gonzaga de Sá. Não escrevia, olhava alguns selos espalhados sobre a mesa. Senhor Gonzaga de Sá, ande. Tu. À sua espera. Já viste os novos selos? Não te falei ontem em emblemas? Vista. Alguns. É bom ver. Tenho aqui de 10 réis, 20, 50, 100, 200 e 400. O senhor faz coleção? Não. Amo os homens ilustres e os selos trazem as efígies de alguns deles. Temos aqui Aristides Lobo, Benjamin Constant, Pedro Álvares, Vandenkol, Deodoro e Prudente. Ideia feliz. Pena é que, ao lado, não tragam alguns dados biográficos, para que os pósteros saibam quem foram, e boas sentenças morais, para edificação dos contemporâneos e dos pósteros. A ideia é excelente. Teríamos, assim, o Plutarco brasileiro em franquias postais. Embora sem isso, provocam reflexões estes selos. Quando olhares em Aristides Lobo, 10 RS, dirás lá contigo, está aí um homem que nasceu para 10 réis, o que não aconteceu com Benjamin que chegou a vintém. Felizardo. Vá que recebes uma carta urbana. Lá vem Vandenkol, cor de telha, 100 réis. Pensarás de ti para ti, como foi longe. E não é tudo. Se ao mesmo tempo tivermos um Deodoro, Verdoengo, 36, 200 RS, um Prudente, acinzentado, 400 RS, e um Pedro Álvares, só 50 RS, e os outros. Eis aí como estava a pensar sobre os selos, e pensar sobre selos é dos mais modestos propósitos intelectuais. Não te parece? De fato. Bem, Escreve a tua carta. 4. Petrópolis. Gonzaga de Sá dizia-me. A mais estúpida mania dos brasileiros, a mais estulta, 37, e lorpa, é a da aristocracia. Abre aí um jornaleco, desses de bonecos, e logo dás com os clichês muito negros. Olha que ninguém quer ser negro no Brasil. Dás com os clichês muito negros encimados pelos títulos, Enlace Souza e Fernandes, ou Enlace Costa e Alves. Julgas que se trata de grandes famílias nobres? Nada disso. São doutores arrivistas, 38, que se casam muito naturalmente com filhas de portugueses enriquecidos. Eles descendem de fazendeiros arrebentados, sem nenhuma nobreza e os avós da noiva ainda estão à rabiça, 39, do arado na velha gleba do minho e doidos pelo caldo de unto, 40, à tarde. Sabes bem que não tenho superstição de raça, de cor, de sangue, de casta, de coisa alguma. Para mim, só há indivíduos e eu, mais do que ninguém, pois descendo dos Sás que fundaram esta minha cidade, podia tê-las. Mas sei o que era necessário para tê-las. Precisava, para me considerar nobre, que meus avós tivessem obedecido a todas as regras da nobreza. Eles se casaram em toda parte, eles nunca se importaram com seus forais. 41. Agora vou eu tolamente gritar por aí, pela rua do ouvidor. Eu sou Sá, nobre, fidalgo, escudeiro, etc, etc, pois descendo de Salvador de Sá, etc, etc. Isto digo eu que sou Sá. Agora imagina Tum Fernandes aí qualquer com tais prosápias. 42. Uma instituição só é válida quando é mantida com as suas leis. Os nobres aqui degradaram-se porque não respeitaram as regras da linhagem. Sabes bem o que quer dizer degradar nos códigos de nobreza? Zai. É voltar, por inobservância de disposições deles, ao terceiro estado, onde, para a verdadeira nobreza, está incluída a burguesia. Os Colberts, os antepassados dos grandes ministros. Degradaram-se voluntariamente, para ser tapeceiros em Lyon, creio eu, concluiu meu amigo. Eram 4 horas e nós tínhamos vindo por deleite até o Pedregulho. Ao olhar, lá para as bandas do Jockey, a estação da Leopoldina, Gonzaga lembrou. Vamos ao Engenho da Penha? Onde é? Vocês só conhecem a Tijuca e Botafogo. O rio tem mais coisas belas. É ali. E apontou para o lado dos órgãos. Continuou depois. Fica à margem de um canal, de cerca de 2 milhas, que separa a ilha do Governador de terra firme. Parece um rio quando se o vê escorrer mansamente, por entre as terras próximas, singrado de botes, de perus, 43, de canoas, de faluas, 44, cujas velas a viração em funa, 45, amorosamente e os impele devagar. Defronte, fica o galeão, da ilha do Governador, e o Fundão, uma outra ilha, povoados ambos os lugares de mangueiras maravilhosas.
Imagina tu que, aforas que o raio pôs abaixo, as do galeão são algumas dezenas em quadrilátero e viram de João VI. A enfermaria de loucos que elas ensombram majestosamente foi casa de residência do rei simplório e infeliz. Vamos. Tomamos o trem. Era um dos de Petrópolis. Ia cheio dos tais de que me falava ainda havia pouco Gonzaga. Compramos primeira classe para bom sucesso, mas passamos logo para segunda. O meu amigo adquiriu um jornal e pôs-se a ler. Fiquei olhando a paisagem de Mangues, desoladora, desanimadora. Chegamos. Saltamos, fomos a um botequim, servimos-nos de cerveja e Gonzaga intimou-me. Tens que andar um pouco a pé. Ladise La Fontaine, aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. 46. Vamos. Disse eu. Um pouco longe do botequim, ele me fez parar e falou-me assim. Fugi dessa gente de Petrópolis, porque, para mim, eles são estrangeiros, invasores, as mais das vezes sem nenhuma cultura e sempre rapinantes, sejam nacionais ou estrangeiros. Eu sou Sá, sou o Rio de Janeiro, com seus tamoios, seus negros, seus mulatos, seus cafusos e seus galegos também. Continuamos a andar e logo depois retomou a palavra com a doçura habitual. Já reparaste que não há nada mais sediço, 47, que as notícias de Petrópolis? Quase não as leio, respondi. Fazes mal, é preciso que nos preocupemos com as culminâncias de nós mesmos. Não te patenteias? Interessa-te por Petrópolis, homem. Insignificantes, embora, merecem atenção as notícias de lá. É só quem sobe, quem desce, não há dúvida. Não censura um cronista mundano que se preocupa com quem sobe, mas com quem desce. Não é lá muito do seu ofício, deixe isso para a irmã Paula. E não é só isso. O pior é que são notícias iguais às de qualquer lugar, vulgares, chatas. Que pobreza! Que espécie de notícias queria o senhor? Escândalos mundanos? Qual? É vulgar. Queria reformas, revoluções, inversões nos valores chiques. Como? Imagina tu que um ousado filósofo do Manual da Civilidade, espécie zoológica que deve florescer na bela cidade da Serra, lembra-se de inverter o consagrado no Donton, e que, aceitando as suas audazes ideias, a sociedade petropolitana obriga-nos vir dizer, com grave escândalo para a cidade nova e Catumbi, a seguinte delícia: agora, em Petrópolis, come-se com a faca e os casamentos são feitos em pijama. Oh, gozo. Demais, tudo tem sido invertido, baralhado, passado do branco para o preto, só o savoir vivre, 48, mantém-se no mesmo. Não é possível. Exige-se uma inversão em tão transcendentes regras, não achas? É certo, mas a culpa então não é do noticiarista, é de Petrópolis. Por quê? Não tem história e pouca fantasia. Gente feliz. Por esse tempo desembocávamos diante do mar. Tínhamos atravessado pequenas plantações de aipim, batata doce, abóbora. A estrada era aqui, ali, ladeada de capinzais e cercas de maricá. No alto de um morro, lavravam e quem guiava os bois era uma rapariga portuguesa, que tinha um grande chapéu de palha de cocô e um lenço vermelho de alcobaça ao pescoço. O mar parecia mesmo um rio. Na frente, margem esquerda, o manicômio com suas vetustas, 49, mangueiras joaninas e o seu campo liso e arenoso. Um ilhote ficava no meio do canal e tinha ainda em pé as paredes de um sobrado. Perguntei o que era aquilo a Gonzaga. É o Cambambe. Aquelas paredes foram de um sobrado em cujo andar térreo havia uma venda. Ali. Para quê? Antes das estradas de ferro, as comunicações com o interior se faziam pelo fundo da Bahia, por Inhomerim, Porto da Estrela, hoje Tapera, e daí até o Cais dos Mineiros, em faluas que passavam por aqui. Os tripulantes destas é que sustentavam a venda que existiu há 50 anos naquele ilhéu sem uma árvore. Gonzaga lembrou-me depois que Estácio de Sá viera morrer do ferimento por frecha, 50, recebido em combate, naquela ilha do governador, que estava ali, na minha frente. Olhei o canal, segui com o olhar as mangueiras centenárias do galeão, demorei-o sobre as paredes enegrecidas do ilhote, e, quando pousei os olhos nas águas mansas do canal, como que vi as canoas de Estácio de Sá com seus frecheiros, 51, e mosqueteiros deslizarem, levando o conquistador para a morte. O passador. O que me maravilhava em Gonzaga de Sá era o abuso que fazia da faculdade de locomoção. Encontrava-o em toda parte, e nas horas mais adiantadas. Uma vez, ia eu de trem, viu pelas tristes ruas que marginam o início da central. Outra vez, era um domingo, encontrei-o na Praia das Flechas, em Niterói. Nas ruas da cidade, já não me causava surpresa vê-lo. Era em todas, pela manhã e pela tarde. Segui-o uma vez. Gonzaga de Sá andava metros, parava em frente a um sobrado, olhava, olhava e continuava. Subia morros, descia ladeiras, devagar sempre, e fumando voluptuosamente, com as mãos atrás das costas, agarrando a bengala. Imaginava ao vê-lo, nesses trejeitos, que, pelo correr do dia lembrava-se do pé para a mão. Como estará aquela casa, assim, que eu conheci em 1876. E tocava pelas ruas em fora para de novo contemplar um velho telhado, uma sacada e rever nelas fisionomias que jamais não são objeto. Não me enganei. Gonzaga de Sá vivia da saudade da sua infância gárrula, 52, e da sua mocidade angustiada.
Ia em procura de sobrados, das sacadas, dos telhados, para que a vista deles não se lhe morressem de todo na inteligência as várias impressões, noções e conceitos que essas coisas mortas sugeriram durante aquelas épocas de sua vida. Entendi que havia nele uma parada de sentimento e que o volumoso caudal, de encontro ao dique incógnito, crescerá com os meses, com os anos, subira muito, e se extravasara pelas coisas, pelo total de vivo e de morto que lhe assistia a viver. Um dia faltou a repartição, contou-me isso mais tarde, para contemplar, ao sol do meio-dia, um casebre do castelo, visto 50 e tantos anos atrás, em hora igual por ocasião, de uma gazeta da aula primária. Obra Gonzaga. A casa tinha ido abaixo. Que dor. Assim, vivendo todo dia nos mínimos detalhes da cidade, o meu benévolo amigo conseguirá amá-la por inteiro, exceto aos subúrbios, que ele não admitia como cidade nem como roça, a que amava também com aquele amor de coisa de arte com que os habitantes dos grandes centros prezam as coisas do campo. Desse modo era um gosto ouvi-lo sobre as coisas velhas da cidade, principalmente os episódios tristes e pequeninos. Com uma memória muito plástica, de uma exatidão relativa mas criadora, ele não tinha securas de foral, de cartas de arrendamento ou sesmaria, nem tinha inclinação por tais documentos, e animava a narração pontilhando-a de graça, de considerações eruditas, de aproximações imprevistas. Era um historiador artista e, ao modo daqueles primeiros poetas da Idade Média, fazia história oral, como eles faziam as epopeias. Das coisas, 2 ou 3 aspectos feriam-no intensamente e sobre eles edificava uma outra mais bela e mais viva. Certa vez, não sei a que propósito, lembrei-me de observar ao meu amigo o seguinte. Este rio é muito estrambótico. Estende-se para aqui, para ali, as partes não se unem bem, vivem tão segregadas que, por mais que aumente a população, nunca apresentará o aspecto de uma grande capital, movimentada densamente. Ele me ouviu calado e depois me disse com aquela pausa de que dispunha certas vezes. Pense que toda cidade deve ter sua fisionomia própria. Isso de todas se parecerem é gosto dos Estados Unidos, e Deus me livre que tal peste venha pegar-nos. O rio, meu caro Machado, é lógico com ele mesmo, como a sua Bahia o é com ela mesma, por ser um vale submerso. A Bahia é bela por isso, e o rio é também porque está de acordo com o local em que se assentou. Reflitamos um pouco. Se considerarmos a topografia do rio, havemos de ver que as condições do meio físico justificam o que digo. As montanhas e as colinas afastam e separam as partes componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de locomoção pública ainda é difícil e demorado ir-se do Meira a Copacabana. Gastam-se quase 2 horas. Mesmo do Rio Comprido às Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, o dispêndio não será muito menor. S. Cristóvão é quase nos antípodas, 53, de Botafogo, e a Saúde, a Gamboa, a Prainha graças àquele delgado cordão de colinas graníticas, Providência, Pinto, Nheco, ficam muito distantes do Campo de Santana, que está na vertente oposta, mas com o aperfeiçoamento da aviação, abertura de túneis, etc., todos os inconvenientes ficarão sanados. Esse enxamear de colinas, esse salpicar de morros e o espinhaço da Serra da Tijuca, com seus contrafortes cheios de vários nomes, dão à cidade a fisionomia de muitas cidades que se ligam por estreitas passagens. A City, o núcleo do nosso glorioso Rio de Janeiro, comunica-se com Botafogo, Catete, Real Grandeza, Gávea e Jardim, tão somente pela estreita vereda que se aperta entre o mar e Santa Teresa. Se quiséssemos fazer o levantamento da cidade com mais detalhes, seria fácil mostrar que há meia dúzia de linhas de comunicação entre os arrabaldes, 54, e o centro efetivo da cidade. É que o Rio de Janeiro não foi edificado segundo o estabelecido na teoria das perpendiculares e oblíquas. Ela sofreu, como todas as cidades espontâneas, o influxo do local em que se edificou e das vicissitudes sociais por que passou, como julgo ter dito já. Se não é regular com a estreita geometria de um agrimensor, é, entretanto, com as colinas que a distinguem e fazem-na ela mesma. Ao nascer, no topo do castelo, não foi mais do que um escolho, 55, branco surgindo num revolto mar de bosques e brejos. Aumentando, desceu pela venerável colina abaixo, coleou-se, 56, pelas várzeas em ruas estreitas. A necessidade da defesa externa, de alguma forma, obrigou-as a ser assim e a polícia recíproca dos habitantes contra malfeitores prováveis fê-las continuar do mesmo modo, quando, de piratas, pouco se tinha a temer. O quilombola e o corsário projetaram um pouco a cidade, e, surpreendida com a descoberta das lavras de Minas, de que foi escoadouro, a velha S. Sebastião aterrou apressada alguns brejos, para aumentar e espraiar-se, e todo o material foi-lhe útil para tal fim. A população, preguiçosa de subir, construiu sobre um solo de cisco, 57, e creio que dê. João veio descobrir praias e arredores cheios de encanto, cuja existência ela ignorava ingenuamente. Uma coisa compensou a outra logo que a corte quis firmar-se e tomar ares solenes. Quem observa uma planta do rio tem de sua antiga topografia modestas notícias, define perfeitamente as preguiçosas sinuosidades de suas ruas e as imprevistas dilatações que elas oferecem. Ali, uma ponta de montanhas empurrou-as. Aqui, um alagadiço dividiu-as em 2 azinhagas simétricas, deixando intacto à espera de um lento aterro. Vamos às casas e aos bairros. Um observador perspicaz não precisa ler, ao alto, entre os ornatos de estuque, para saber quando uma delas foi edificada. Esse casarão que contemplamos a custo na Rua da Alfândega ou General Câmara é dos primeiros anos da nossa vida independente. Vede-lhe a segurança ostensiva, como que quer parecer mais seguro que uma catedral gótica, a força demasiada das paredes, a espessura das portas. Quem a fez saía das lutas da independência, do
reinado e vinha seguro de possuir uma terra sua para viver a vida eterna da descendência. O tráfico de escravos imprimiu ao Valongo e aos Morros da Saúde alguma coisa de aringa, 58, africana, e a melancolia do cais dos mineiros é saudade das ricas faluas, pejadas, 59, de mercadorias, que não lhe chegam mais de Inhomerim e da Estrela. C'est le triste retour, 60. O bonde, porém, perturbou essa metódica distribuição de camadas. Hoje, ponho de parte os melhoramentos, o geólogo de cidades atormenta-se com o aspecto transtornado dos bairros. Não há terrenos mais ou menos paralelos, as estratificações misturam-se, os depósitos baralham-se, e a divisão da riqueza em novas instituições sociais ajudam o bonde nesse trabalho plutônico. No entanto, esse veículo alastra a cidade, mas serve aos caprichos de cada um, de forma a fazer o rico morar num bairro pobre e o pobre morar num bairro rico. O mal é o isolamento entre eles, é a falta de penetração mútua, fazendo que sejam verdadeiras cidades próximas, pedindo, portanto, órgãos próprios para levarem até os ouvidos das autoridades as suas necessidades e os seus anseios, mas o aperfeiçoamento da aviação sanará tudo isto. Mas, se a sua topografia criou essas dificuldades, deu à nossa cidade essa moldura de poesia, de sonho e de grandeza. É o bastante. Não tive senão que lhe dizer que tinha toda a razão. Sexta, o barão, as costureiras e outras coisas. Tendo aconchegado bem no duro banco, os seus vastos anos cheios de meditações e cisma, Gonzaga de Sá noticiou-me. O barão hoje de manhã recebeu um poeta. E daí? O poeta, extraordinariamente inquieto, visivelmente embaraçado, foi-lhe perguntar se devia grafar amor com maiúscula. E o Rio Branco? Que não era conveniente no meio do verso, mas, no começo, quase se impunha. Tenho satisfação em ver de que modo superior vai o barão influindo nas nossas letras. E com espírito. O barão. Gonzaga de Sá não pôde deixar-se ficar no êxtase que esse título lhe provocava apesar de achar o Paranhos, como ele chamava às vezes o ministro, uma mediocridade supimpa, fora do seu tempo, sempre com o ideal voltado para as tolices diplomáticas e não com a inteligência dirigida para sua época. Era um atrasado, que a ganância das gazetas sagrou e a bobagem da multidão fez um deus. O que Gonzaga admirava era o título dado pelo imperador. Por essa ocasião, ao pensar eu nisto, repimpado em um luxuoso automóvel de capota riada, passou, com o ventre proeminente atraído pelos astros, o poderoso ministro de estrangeiros. Ao ver através das grades do jardim passar o barão, desdenhoso e enjoado, Gonzaga de Sá me disse: Este Juca Paranhos, era outro modo de ele tratar o barão do Rio Branco, faz do Rio de Janeiro a sua chácara. Não dá satisfação a ninguém. Julga-se acima da Constituição e das leis. Distribui o dinheiro do tesouro como bem entende. É uma espécie de Roberto Valpoli. O seu sistema de governo é a corrupção. Mora em um palácio do Estado, sem autorização legal, salta por cima de todas as leis e regulamentos para prover nos cargos de seu ministérios bonifrates, 61, que lhe caem em graça. Em falta de complicações diplomáticas, ele as arma, para mostrar o seu atilamento, 62, de Taileran, ou a sua astúcia bismarquiana. É um autocrata, um quediva, 63, porque isto é bem um futuro Egito. Ele estudou, é verdade, as nossas questões de limites, mas nunca falou no Joaquim Caetano, nem no velho Teixeira de Melo. Propositadamente, esqueceu-os, e fez que as gazetas os esquecessem também. Quando o imperador leu o Hélio Iapoc e Hélia Amazone de Joaquim Caetano, disse que o livro valia um exército de 600.000 homens. Ganha Juca a questão do Amapá, recebe dotação, pensão e os filhos também. Entretanto, a filha de Joaquim Caetano vive miseravelmente. É isto. Este Rio Branco é egoísta, vaidoso e ingrato. O seu ideal de estadista não é fazer a vida fácil e comoda a todos, é o aparato, a filigrana dourada, a solenidade cortesã das velhas monarquias europeias, é a figuração teatral, a imponência de um cerimonial chinês, é a observância das regras de precedência e outras vetustas tolices versalhesas. Não é bem com Luís XIV que tem pontos de contato, ele imita de João V, senhor de velas, talvez, mas o imita. Tivemos um cardeal por muito dinheiro. Foi uma espécie de sino monstro da Mafra, que era o orgulho do rei português. Nós estávamos sentados num banco do Campo de Santana. Tínhamos marcado o encontro ali, para que ele me mostrasse onde ficava exatamente o teatro provisório. Depois de ter cumprido a promessa, deixamo-nos ficar sentados, apreciando a tarde e conversando. Em dado momento surgiu, na nossa frente, uma menina bonita, acompanhada da notável complacência das velhas mães das meninas bonitas. Aqueles visitantes do Campo de Santana nos surpreenderam, e a menina bonita, lentamente, passou diante de nós, catando olhares nos escassos frequentadores daquele parque abandonado. Era a ovelha tresmalhada, não pertencia ao grupo das que são vistas às vezes naquele jardim. Cheirava a rua do ouvidor e ao balcão, bar, de Botafogo. Contudo, nem mesmo ao olhar decrépito de Gonzaga de Sá e ao meu estonteante de plebeísmo, ela perdoou. Levou-os para casa, quando desfilou diante de nós vagarosamente. Fiquei-lhe agradecido do fundo do coração. Até o dia de hoje, disse-me Gonzaga de Sá, ao perder as duas mulheres de vista, em que já vou contando mais de 60 anos de existência, eu me lastimo de não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira.
Eu, a quem a convivência com tão precioso e excepcional superior hierárquico permitirá que se me penetrasse um pouco de seu feitio mental, pus-me doidamente a tirar conclusões daquele seu pequeno desgosto. Era de fato bastante instrutivo, pois ficarias, já o tratava por tu e você, admiravelmente apto para julgar a correção, do corte dos vestidos das grandes damas com que obterias um critério inerrável para estabelecer a escala de suas almas. De mais a mais, as condições do ofício devem dar às moças das oficinas uma forma de espírito especial e rara. Inconscientemente, onde comparar a nudez das ancas e a frugalidade dos braços nos das suas ricas freguesas com fascinador, retumbante e fornido aspecto que toma o corpo delas sob fazendas caras com acolchoados hábeis, onde observar também a iníqua natureza dual das paixões que elas e as freguesas inspiram aos homens. Que influência maravilhosa, meu Deus! Exerce a caça, 64, sobre os nossos sentimentos. Está aí uma pura questão de tecelagem, que provoca curiosas reações psíquicas. Tudo isso, continuei a dizer, com certo entusiasmo, há de romper em excelentes sarcasmos dignos do ouvido de uma alma magoada. Tens razão, menino. Com a tesoura do seu humilde ofício, criam a beleza das profissionais, donde, orgulho, que se choca com a percepção da sua real situação, daí o sarcasmo. A mim surpreendera-me o jeito matemático que Gonzaga de Sá dava ao resumo das minhas palavras, mas bem cedo percebi que troçava, quando me disse com aquele seu meio sorriso cético. Estamos, pelo que vejo, fazendo uma pretensiosa meditação sobre a costureira. E não é sem importância, acrescentou logo meu dorido amigo, na nossa sociedade vestida, uma meditação sobre tão curioso agente, infinitesimal e ignorado, da grandeza e da majestade das altas camadas representativas. Para se verificar quanto à ação desses pálidos infusórios da sociedade benéfica, alta e fecunda, basta supor por um instante todas as grandes damas dos upper tentouzantes, 65, mal vestidas, simplesmente ajambradas, 66, ou nuas. Reduzida ao mínimo ou a nada, a sua beleza obumbrante, 67. Por inferência iríamos examinar os fundamentos da grandeza dirigente de seus maridos e pais. A crítica, com tal estímulo, estender-se-ia e a massa por contágio, impregnada de um irrespeito anárquico e desmoralizante, faria a sociedade naufragar. De resto, não são precisas tantas justificativas. A ciência de hoje faz a corte aos infinitesimais, aos pequeninos. Está aí um ponto de contato entre os políticos de sufrágio universal e os homens de laboratório. Ponto de contato sobremodo honroso para ambos, disse eu então. Não era bem disso que eu queria falar, emendou Gonzaga de Sá com aquela sua voz pausada, cheia de mansuetude, 68, e bondade. Eu lastimava não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira, pela razão de ter ficado até hoje ignorante dos atavios, das rendas, dos gêneros, espécies, raças e variedades dos chapéus e dos vestidos. Darwin sentiu durante toda a vida não ter aprendido álgebra. Eu lastimo não conhecer a técnica da Notre Dame. Ao me dizer Gonzaga de Sá que ignorava completamente tão transcendente departamento da vida, que não tinha as menores noções de conhecimento tão útil à filosofia das paixões, à ciência dos costumes e à análise das cristalizações sociais, diminuiu-se-me a admiração que eu lhe tinha e tão tumultuária se mostrava desde o início das nossas relações. Gonzaga de Sá estava rebaixado a meus olhos. Platão não conhecer o vestuário das damas de Atenas, era possível? Como se saberão ao certo os fortes motivos da custosa nomeação de tal delegado ao Congresso de Repressão da Vadiagem dos Cães, na Itália, se não se souber com exatidão de que fazenda era Saia de Mlili? Zedolin, que dançou num baile chique e partiu para a Europa pouco antes daquela nomeação? Um vestido possui sempre um imenso poder vibratório na nossa sociedade. É um estado d'alma, é uma manifestação do insondável mistério da nossa natureza, a provocar outras em outros. E como Gonzaga de Sá, um sábio, um pensador, um sutil anotador da vida, não lhe tinha estudado a história natural? Enfim, disse-me ele, pode parecer que naquela procura de fazendas, de rendas, naquele ajustamento torturado de panos às carnes, há o anseio de um ideal de plástica superior, etérea, imponderável, acima da grosseria dos nossos corpos terrestres, que há em tudo aquilo alguma coisa de desinteressado, de espontâneo, dela para ela. Mas, qual? Sabes para que aquilo tudo? ¿Para qué? Para arranjar um casamento, 4 filhos e criar um cavador a mais, malcriado, feroz e exigente. Ignoble. Algumas, ainda por cima, aprendem violino. Foi então que me arrependi de ter mal julgado meu excelente e arguto amigo. Ele não parava nos detalhes. Talvez mesmo não soubesse o que era voile, 69, Nanzou, 70, escocês, 71, Soutache, 72, e outras sabenças de costureira. Mas atingir a lei básica, a filosofia primeira do vestuário feminino e, quem sabe, masculino. Uma única objeção poderia surgir a ela. Por que se vestirão bem as damas fáceis? Tudo se resume, para manter o seu rigor generalizante, em modificar um pouco, na noção de casamento, o dado de sua duração. Feito isso, a lei Gonzaga de Sá é perfeitamente rigorosa e verdadeira. Mas aquele olhar que a menina bonita, por misericórdia, deitou-me decididamente e me enterneceu. Eu me pus de repente a favor das damas contra a elegante indelicadeza de Gonzaga de Sá. Oh, Gonzaga. ¡Qué perversidade! Não te apiedas, vais esmagando. Não, absolutamente não. Os indivíduos me enternecem, isto é, o ente isolado a sofrer, e é só. Essas criações abstratas, classes, povos, raças, não me tocam. Se efetivamente não existem.
E, pelo conceito literário, filosófico, sociológico e religioso, mulheres, tenho até uma grande afeição de ordem puramente intelectual, bem entendido. Para que não haja contradição. Afeco. Na verdade, e é infinita e absorvente. Espantas-me. Não me acuses de inconsequência. Apieda-me o indivíduo a sofrer, já te disse. Mas, certas criações intelectuais nossas, incapazes de me provocar o sentimento profundo que posso nutrir por uma pessoa, são contudo bem reais para me despertar, às vezes, simpatia ou indiferença no campo abstrato que lhes é próprio. Detesto a antropologia e amo a crítica religiosa. Foi meu anseio, quando moço, logo ao ler Renan, partir para a Europa e estudar o hebraico, o sânscrito e o zend, mas não me foi possível. É que algumas criações da inteligência humana são orgânicas, articuladas e perfeitas. Não resultam de aproximações, da escolha de certos dados e abandono de outros, arbitrariamente. Não provém de médias guerreiras. Deves ter reparado que o recurso aritmético da média tudo avassalou. É um recurso poderoso e razoável para certos aspectos da nossa atividade, mas perfeitamente impróprio para dar a feição sentimental de uma classe, de um povo, ou mesmo traduzir as suas determinantes da inteligência e caráter. Por sua própria natureza, a inteligência, o caráter e os aspectos sentimentais, com suporem a sociedade, são tiranicamente individuais. O gênio é Rousseau, não são os suíços. Poderias dizer, na média no Rio de Janeiro, por ano, nascem tantas pessoas, pois trata-se aí de números, mas errarias grosseiramente, se dissesses que na média os cariocas são felizes. A felicidade, sensação tão volátil, instável, irredutível de homem a homem, é coisa diferente, e não consente média abranger centenas, milhares e milhões de seres humanos. Imaginas-tu que Madame Belasman, de Petrópolis, tem um grande joanete, um defeito hediondo, com o qual sobremaneira sofre, e o operário Felismino, da Mortona, orgulha-se em possuir um filho com talento. Madame Belasman vive acabrunhada com a exuberância de seu joanete. Passou a meninice a sofrer por ele, a adolescência foi-lhe uma angústia, e tão insignificante aumento de seu pé, na sua consciência, reflete-se duradouramente, continuadamente, com as manifestações mais inacreditáveis e aterrorizantes. Entretanto, Felismino, quando bate rebites, sorri e antegoza o estrondo que uma parcela do seu sangue vai causar na sociedade. Os companheiros acreditam no doido, e já porque uma vez ele se tenha referido entusiasticamente às brilhantes qualidades do filho, criou para este 2 ou 3 inimigos. Está sagrado. Quem é mais feliz? Pergunto-me. Belasman ou o senhor Felismino? E, à vista disso, poderás dizer que todas as damas de Petrópolis são felizes e os operários de fundição são desgraçados? A média possível para a felicidade das classes? Nós, os modernos, nos vamos esquecendo que essas histórias de classe, de povos, de raças, são tipos de gabinete, fabricados para as necessidades de certos edifícios lógicos, mas que fora deles desaparecem completamente. Não são? Não existem. Compreendem-se a esfera, o cubo, o quadrado, em geometria, mas fora daí, é em vão querer obtê-los. E de tal modo este engano está agitando a nossa opinião, que, parece-me, vai ressurgir o famoso debate escolástico dos universais. Tu o conheces, não é? Mal. Encheu a Idade Média a pergunta: certas ideias gerais são uma realidade? Existem, de fato, ou não, fora dos indivíduos que as concebem. Por séculos a opinião se dividiu, o debate se alongou, e houve entre os sábios partidários apaixonados, realistas e nominalistas como hoje, nos nossos cavalinhos, entre seus juvenis frequentadores, azuis e verdes. O moderno debate ainda não se estabeleceu, embora isso, eu sou conceitualista, como Abelard, e, por sê-lo, é que tenho pena de mim. Belasman em face do orgulho do Felismino da fundição da Mortona. A noite caía rapidamente. À tarde, dúbia, apressara-lhe a queda e não nos dera senão um monocrômico crepúsculo de chumbo, com bambolinas, 73, de teatro. Por nós uma caleça, 74, descoberta, suja e feia, passou, sopesando um par gordíssimo, que parecia não temer a tempestade que se anunciava. Tínhamos deixado o parque e descemos pachorrentamente a Rua da Constituição, sem medo também do aspecto torvo da tarde. Depois da caleça estalou uma leve charrete, cuja passagem pôs alguma coisa de alado, de independente e petulante, naquele ambiente taciturno. Nós dois, por minutos quando no Largo do Rossio, estivemos sem nada dizer, parados, olhando para um lado e outro, até que Gonzaga me disse: vamos ainda ao Garnier, pois quero comprar o Poincaré, La Science et l'Hypothèse. Depois iremos jantar umas petisqueiras. Descemos a avenida em direção à Rua do Ouvidor. 7. Pleno contato. Quando fui à Secretaria dos Cultos tratar da questão do cardeal, falei em primeiro lugar, como era natural, com o diretor-geral dos cultos católicos, o barão de Inhangá. Era um velho funcionário do tempo do Império que se fizera diretor e barão, graças ao seu nascimento e à sua antiguidade de funcionário. Homem inteligente, mas vadio, nunca entenderá daquilo nem de coisa alguma. Entrará como chefe de seção e durante as horas de expediente o seu máximo trabalho era abrir e fechar a gaveta da sua secretária. Foi feito diretor e, logo que se repimpou no cargo, tratou de arranjar outra atividade. Em falta de qualquer mais útil aos interesses da pátria, o barão fazia a toda hora e a todo instante a ponta no lápis. Era um gasto de lápis que nunca mais se acabava, mas o Brasil é rico e aprecia o serviço de seus filhos. Quando completou 25 anos de serviço, foi feito barão.
Como dizia, falei-lhe em primeiro lugar e ele me mandou ao chefe da seção de alfaias e paramentos. Logo que entrei na sala, feriu-me o destaque original de Gonzaga de Sá. O chefe da seção era uma mediocridade das mais banais, mas senti em Gonzaga muita naturalidade, muita força nas suas maneiras e um forte ar de segurança no seu alto semblante, em V. Depois de expor ao diretor da seção o objeto da minha visita, ele tomou o papel que eu levava e escreveu ao alto de uma das folhas: ao senhor Gonzaga de Sá para informar e dizer a respeito. Fomos, eu e o contínuo que me acompanhava, até o oficial designado e tive verdadeira alegria em verificar que era aquele de quem me afeiçoara ao entrar. Reparei que, antes de escrever, o magnífico chefe das alfaias e paramentos meneou a caneta ao jeito de um esgrimista e pareceu-me que a tinta lhe ia, pingando do nariz tímido e vermelho. O seu cursivo, ao fim de minutos, naquelas minguadas letras, surgiu caprichoso, floreado e abundante de uma respeitabilidade de escritura caldaica. 75. Segui o papel até a mesa de Gonzaga de Sá, a quem expus a atroz dificuldade. À luz da leitura vagarosa do processo, o simpático informante considerou bem o caso e, em breve, sorrindo com a sua úmida boca de moça, perguntou-me: por que não se ouve a Secretaria da Propaganda, em Roma? Logo, porém, tomando da pena, num papagaio, pôs-se a informar com a solenidade requerida. Fora tão brusca a passagem de uma atitude a outra, e os gestos revelaram-me tão bem as suas duas pessoas, que senti imediatamente, como se escondia sob aquelas formalidades passageiras a palpitação moça de uma inteligência livre, que se adaptara superiormente ao feitio espiritual de sua terra e à sua própria fraqueza de gênio prático. Foi verdadeiramente daí que nasceram as nossas relações. Por meses seguidos, nós nos encontramos rapidamente, cumprimentando-nos com as maiores arras, 76, de simpatia. Insensivelmente, esses encontros demoraram-se, portanto, melhor eu pude ir percebendo que se ocultava sob o seu azedume habitual, uma grande alma compassiva. Em começo, pareceu-me que ele sistematizara o ressaibo amargo de alguns pequenos desgostos, para formar um temperamento original, mas, com o tempo, verifiquei que não havia em todas as suas manifestações nada de buscado, de procurado. Tudo nele era estrutural e as suas originalidades lhe tinham vindo naturalmente e foram se fazendo com o lento trabalho sedimentar do tempo, do isolamento, da bondade e do íntimo sofrimento. Então, desconfiei que uma grande mágoa lhe turvara a mocidade, e que essa mágoa, por não a ter nunca confessado, por não lhe consentir a sua reserva, ficou-lhe imprecisa, vaga e fugidia. Procurei decifrá-la e concebi hipóteses. Não vinha de amor, seria vulgar demais para Gonzaga de Sá. Entretanto, não afianço. No meu amável amigo, a crítica precedia qualquer ato, e assim o amor não faz males. Enfim, teria tido sempre esse gênio? Ele mesmo me confessara que, a bem dizer, se esquecera de casar, e só lhe passará isso pela ideia nas 2 vezes já aludidas. Seria de alguma delas que lhe vinha mágoa? Não sei. Contudo, uma ou outra vez, surpreendi-lhe certos gestos estranhos. Ao entrar de manhã na seção dos paramentos, vi de longe que Gonzaga de Sá desenhava, e quando deu comigo, escondeu grosseiramente o papel. Não era um tal movimento da sua educação e eu pude ver, de relance, que se tratava de uma fisionomia humana. Uma tarde, num botequim em Copacabana, fui dar com meu velho amigo a rabiscar a carteira. Tomava notas, disse-me, e eu acreditei. Afora tais gestos, nada me revelava que houvesse nele qualquer moça, 77, de um brusco choque com a vida. Poder-se-ia, para arranjar uma explicação do seu estado d'alma, admitir que a mágoa lhe andava esparsa na desigualdade de sua natureza, na variedade de suas aptidões, sem uma preponderante vitoriosa, na sua amarga e dorida visão da vida e no seu anelo de absoluto. Havia nele um drama de organização e inteligência, ou o que havia? Fiz, como verão, todas as hipóteses, mas nunca nenhuma me satisfez. Entretanto, para não cansar o leitor, eu lembrarei como Poe, creio eu, que a verdade está sempre na hipótese mais simples, ao que conte a junta, a mais simpática. Cada um que faça a sua de acordo com esses conselhos. Por uma tarde clara de quinta-feira, foram-me lembrando tais coisas, enquanto palmilhava o caminho que ia ter à casa do meu amado amigo. Acompanhava-me por ele afora, de envolta com essas agradáveis recordações, uma grande e exuberante alegria na alma. O contato ia ser pleno, e a visita dar-nos-ia o perfeito enlace das nossas almas. Caminhava como para um quarto de núpcias. Mais do que o jantar e as águas fortes, 78, que ele me convidará a folhear, levavam-me à sua casa a simpática curiosidade de viver o interior e o desejo de saborear a sua inteligente palestra, paradoxal e um tanto sentenciosa. Na nossa terra de submissão antecipada, o paradoxo encanta, mesmo sob o aspecto sentencioso. Subi devagar uma rua em ladeira, pelas bandas da Candelária, e bati palmas, com respeito, no portão do jardim de sua velha casa, lá quase no alto de Santa Teresa. Veio-me abrir a porta um preto velho, da raça daqueles pretos velhos que sofreram paternalmente os caprichos das nossas anteriores gerações. Senhor Gonzaga de Sá? Non-ho. Sim, meu velho. Entrei para a sala principal da casa, da qual mestre Gonzaga de Sá fizera sua de estudos. Tinha o teto em tronco de pirâmide retangular e estucado, e as estantes, a não ser nos vãos das janelas e portas, eram pequenas, da altura do peitoril da janela, e guarneciam a sala em toda a extensão das 4 faces.
Por cima delas, ao jeito de um longo consolo, havia bustos, quadrinhos e minerais insignificantes. E, nas paredes, além de 2 ou 3 pequenos quadros a óleo, uma reprodução da Primavera de Botticelli e um Rouget de Lisle, cantando pela primeira vez a Marselhesa. Havia também sobre a secretária um busto de Júlio César, pregado à parede em que ele se encostava, bem alto, um magnífico retrato do Dante, enquadrado em moldura vulgar. Lia-se-lhe embaixo, em letras góticas, este verso do inferno: Amor, te anulo amato amar perdona. 79. Pairava por toda a sala o olhar transcendente de um mocho, 80, de bronze, empoleirado na bandeira da porta de entrada. Com isso, tudo em muita ordem e sem luxo. Havia desordem só na grande mesa do centro, em que livros, revistas, papéis se baralhavam familiarmente. Uma cadeira de balanço destinava-se às longas meditações vadias. À direita da mesa, uma cegonha de pescoço esticado, naquele meneio arisco de cabeça tão característico desse pernalta, presidia com elegância e desconfiança ao laboratório das cismas e dos pensares de Gonzaga de Sá. Vasos com pequenas palmeiras e avencas estavam espalhados por entre tudo isso. Recebeu-me de pé, com um pequeno jornal na mão. Punctual. 5 horas. Pensei não te encontrar ainda. Foste visitar o compadre aos subúrbios? Fui. Pobra compadre. Vai mal, depois da viuvez piorou muito. Gonzaga de Sá baixou um tanto a cabeça e, depois, bruscamente, como quem quer afastar uma ideia triste, acrescentou. Fui. Cada vez mais interessantes, os subúrbios. Sobremodo namoradores e feministas. Feministas? Feministas. Como não? A atividade intelectual daquela parte da cidade, ao se entrar no trem, parece estar entregue às moças. Tal é o número das que trazem livros, violinos, rolos de música, que a gente se põe a pensar. Estamos no reino da Grã-Duquesa. 81. Conheces a Grã-Duquesa? Não. É uma opereta de Offenbach em que as mulheres são homens, fazem guerra, têm exércitos. Eu a vi pelo Vasques. Que graça tinha esse ladrão. Dizia muito bem, com muita malícia: se o nenê chorar, quem há de lhe dar de mamar? Ah. O Vasques. Que saudade! Nos subúrbios, dá vontade de perguntar: quem há de dar de mamar aos futuros filhos dessas meninas? Não há perigo algum, disse-lhe eu. Quando vier o casamento, fecham as gramáticas, queimam as músicas, e começarão a repetir a história igual e enfadonha de todos os casamentos burgueses ou não. Há de ser assim mesmo, pois a eternidade de nossa espécie parece repousar sobre bases sólidas. Que achas? De pleno acordo, repliquei eu. Basta que as mulheres, sejam quais forem as condições delas, não pensem em outra coisa e queiram-na de qualquer modo até o ponto de fazer a raça humana a mais perfeitamente desgraçada de todas as raças, espécies, gêneros e variedades animais e vegetais do planeta. Eu as acuso. Às vezes penso dessa maneira, sem dúvida de natureza alguma, mas, depois, surge cada coisa aqui. Há 2 horas, na estação da Piedade. Mas, Vênus é uma deusa vingativa, dizem. Eu me tinha sentado no divã, junto à porta de entrada, e mestre Gonzaga de Sá na cadeira de balanço. Entre nós, em todo o seu comprimento, havia a grande mesa do centro. O meu amigo tinha ao alcance da mão, enquanto eu estava um pouco afastado. Pelas janelas abertas entrava a branda viração da tarde, e as emanações do jardim eram trazidas por ela e se dissolviam pelo ambiente todo. Olhando as deliciosas figuras do melancólico Sandro, descorria o meu generoso amigo. Há 2 horas, na estação da Piedade, esperava eu o trem. Afinal, foi ele anunciado. Daí a instantes apontou, ao tempo em que um homem atravessava a linha um pouco a montante da estação. Avisos, gritos, gestos. O trem apita. O homem entontece, ataranta-se e é apanhado. Mas de que maneira, meu Deus? O limpa-trilhos levanta-o, atira-o sobre aquela espécie de plataforma à proa, sabes? O animal agarra-se a um ferro e a locomotiva acaba parando, bem junto à estação, trazendo o pobre homem de cabeça partida, humilhado, ensanguentado, mas vivo, vivinho, aparvalhado, sucumbido, completamente esmagado de terror diante daquela besta paleontológica que ele mesmo inventara. A eternidade da nossa espécie repousa sob bases sólidas. Machado. Ouvindo uma voz na sala, voltei-me. Machado, minha tia escolástica, apresentou-me Gonzaga de Sá. Que linda figura de velha era dela. Muito clara, com os olhinhos verdes e um miúdo perfil de criança. Tudo era candura e simpatia naquela velha solteirona. A alvura de seu casaco ressaltava extraordinariamente, imaculada, e seus cabelos brancos, já com aquele tom amarelo da grande velhice, eram apanhados em bandos, com uma rede de linha preta. Não me pude demorar mais, vendo-lhe a fisionomia de septuagenária. Gonzaga de Sá pediu licença e foi com ela ao interior da casa dar uma providência. Voltou logo. Houve tempo, porém, para que eu, indiscretamente, pudesse ver sobre a mesa uma folha de papel rabiscado. Havia 8 ou 10 narizes desenhados sucessivamente e por mão inábil que se esforça em vazar uma forma que viu ou já ouviu e ainda tem em mente. Que singular mania, meu Deus! Não imaginas, disse-me ao entrar, como estes pombos me dão trabalho. Crias pombos. Crio. Gosto das aves, especialmente dos pombos, do seu voo, das íris das penas do seu pescoço, da sua graça, da sua natureza intermediária de ave de terreiro e de voo.
O brutamontes do meu gato mete-lhes medo, mas os pobrezinhos voam para o sol. Já tens fome? Não. Mandei trazer um pouco de vinho Bucelas branco. Gostas? É delicioso. Dentro em pouco o velho preto Inácio entrou com os copos e a garrafa numa bandeja. Deixa aí, Inácio. Embora Gonzaga de falasse com toda brandura, o pobre velho quase deixou cair a garrafa. Não imaginas, menino, que tesouro de dedicação há nesse homem. Eu não sei de onde ele o tira e de que maneira argamassou tão grandes sentimentos. Nasceu escravo, uns dias antes de mim, meu pai o libertou na pia, por isso. A mim me acompanha desde os primeiros dias do nascimento. É um irmão de leite. Viu-me nas atitudes mais humildes, apreciou-me em propósitos repugnantes, assistiu ao desmoronamento da grandeza da minha casa familiar. Entretanto, não sendo, como parece a todos, destituído de inteligência crítica, sou para ele o mesmíssimo, cuja representação se lhe fez na consciência, no correr dos seus primeiros lustros de vida. Eu não o chego absolutamente a compreender. Acho obscuro, mas me deslumbra, é grandioso. Às vezes, confesso, me parece uma subalterna dedicação animal. Às vezes, também confesso, me parece um sentimento divino. Eu não sei, mas amo. Não fora sem comoção que Gonzaga de Sá me dissera isso. Houve como ligeiro êmulo na sua voz, e talvez para disfarçar, foi que pegou de um pequeno jornal de província, passando o olhar ligeiramente por ele. Leis a Gazeta de Uberaba? Indaguay. Leo. Um amigo, político lá, manda-me. Que ele te mande, não é de admirar, mas que a leias. Leo. Gosto dos jornais obscuros, dos jornais dos que iniciam. Gosto dos comércios, da obscura luta entre a inteligência e a palavra, das singularidades, das extravagâncias, da livre ou buscada invenção dos principiantes. Estás como meu amigo Domingos Ribeiro Filho, que diz: todo vitorioso é banal. Concordo com ele, mas unicamente no meu estreito ponto de vista pessoal. De certo. Eu assino a pesquisa, de Cascadura. Está ali um exemplar. Tira. E apontou uma estante junto de mim. Esta? Sim. Lê o sumário. Tinha em mãos a pesquisa, de Cascadura, em cuja capa, feia e suja, a envolver uma má brochura de 60 páginas, li vagamente, literatura subjacente, Teixeira de Souza, o estilista e o romancista, por Gualberto Marques, Alos, poesia por Beltrando F. de Souza, o pintor Manuel da Cunha e os coloristas fluminenses do século XVIII, por Aimbiré Salvatore, o temperamento na ciência, por Icá, a matemática dos árabes e hindus e o cálculo diferencial em face da geometria grega, por Carlo von Valposchi da Costa, da necessidade de corromper a língua portuguesa falada no Brasil, por Bruno Ricuri Furtado, a desassociação da matéria e o inabalável científico, por Frederico Balspov de Mello, os casos do mês e os seus comentários, crônica por Baldônio Flaron. Em seguida pus-me a folhear, lendo aqui e ali as páginas da suburbana publicação mensal. Não o fiz sem surpresa. Causava admiração que em tão detratado subúrbio se agitassem tantas ideias diferentes e novas. Gonzaga manteve-se calado, sem perder um só dos meus gestos. Gozava. Cascadura dando a nota, hein? É verdade. À vista dos nossos grandes jornais e revistas catitas, a pesquisa, de Cascadura, é uma bela publicação intelectual. Folheei ainda uma vez a brochura, li trechos aqui e ali e depois disse: curioso é que haja tanta gente obscura capaz de escrever sobre assuntos tão elevados. Conheces algum? Nenhum, mas o que te surpreende? Há entre nós muito talento. O que não há é publicidade, ou antes, a publicidade que há é humilhante, além de completamente destituída de vistas superiores. Como? Muito simplesmente. Analisemos, quais são os meios de publicidade? O jornal e a revista. E o livro, concluiu Gonzaga de Sá. O livro também. Um jornal, dos grandes, tu bem sabes o que é. Uma empresa de gente poderosa, que se quer adulada e só tem certeza naquelas inteligências já firmadas, registradas, carimbadas, etc., etc. Demais, o ponto de vista limitado e restrito dessas empresas não permite senão publicações para os leitores medianos, que querem política e assassinatos. Os seus proprietários fazem muito bem, dão o que lhes pede o público. Se não consultam as médias, tem que lisonjear os potentados, os graúdos, porém-se a serviço deles, gente, em geral, perfeitamente estranha ao tênue espírito brasileiro e que não quer saber de coisas do pensamento desinteressado. Além disso, são necessárias 1000 curvaturas para chegar até eles, os grandes jornais. E, quando se chega, para não escandalizar a média e a grande burguesia, onde eles têm a sua clientela, é preciso atirar fora o que se tem de melhor na cachola. E as revistas? São a mesma coisa, tendo a mais as fotografias. Não há entre nós, continuou ele, aquela procura que estimula a argúcia dos editores e empresários de publicidade do estrangeiro, a da inteligência viva e nova. Qual o quê? Satisfazem-se os nossos negociantes de livros e jornais com ramerrão, 82, e para variar mandam buscar a novidade em Portugal. Sofreiam o nosso pensamento, porque, quem não aparece no jornal, não aparecerá nem no livro, nem no palco, nem em parte alguma, morrerá. É uma ditadura. Você deve dividir a culpa. E o público? E os autores?
O público é maleável, é dirigível, os autores, estes sim, têm culpa. Entretanto, eu achei um meio de travar conhecimento com a jovem inteligência de minha terra. Leio as revistas obscuras e alguns jornais de província. Se a dor da rima e do metro aumentam a beleza da poesia, a escassez do espaço dá um grande realce aos artigos das pequenas revistas. Adivinha-se muito do que os autores não puderam dizer, inventando-se também muito do que nem sequer lhes passou pela mente. Sujara. É possível que tenhas raras emoções na leitura das pequenas revistas, mas nos jornais de província, tão cheios de política e intriga. Enhano. Este número da Gazeta de Uberaba é um desmentido perfeito ao que asseveras. Ora. Questionculas. 83. Questionculas. Omessa, 84. Altas questões sociais, meu amigo. Cuida da indústria, pastoril e diplomacia. Ao dizer isto, Gonzaga de Sá foi se levantando aos poucos, pondo-se afinal de pé e fazendo menção de ler, com o jornal à altura dos olhos. Olhei um instante à janela. As nuvens esgarçavam-se nas cumeadas das montanhas e cobriam-se diversamente a luz macia do poente. Aqui, era laranja, ali, púrpura, ouro, anil, cinzento, ora, franjavam-se, ora, em novelos, ora, em fitas, em barras, tomando as mais caprichosas e instáveis formas, com as mais belas cores dos belos céus. Gonzaga de Sá não teve tempo de pronunciar uma palavra. Iluminada, com uma luz de retábulo, 85, na porta de comunicação, de Escolástica, a tia, apareceu, convidando. Venom Jantar. Fomos. Gonzaga de Sá levou o jornal. Oitava, o jantar. De Escolástica obrigara-me a passar diante dela e Gonzaga de Sá seguirá-nos com o jornal na mão. Penetramos na sala contígua, onde parei um bocado, a ver os retratos de família. O mestre não rompera com a tradição, que os quer na sala de visitas. Aí os tinha, e não no seu gabinete de trabalho. Havia uma galeria de mais de 6 veneráveis retratos de homens de outros tempos, agaluados, 86, uns, e cheios de veneras, todos, e de algumas senhoras. Sem bigodes, de barba em colar, com um olhar imperioso sobre senho carregado, um deles me pareceu que ia erguer o braço de sob a moldura dourada, para sublinhar uma ordem que me dizia respeito. Cri que ia ordenar, metam-lhe o bacalhau, 87. Virei o rosto e fui pousar olhar na figura impalpável de uma moça com um alto penteado cheio de grandes pentes, muito branca, num traje rico de baile alto de outros tempos. Quem é? Perguntii. Minha avó, em moça, mãe de meu pai. Viveu em França, assistiu à Revolução. Demorei-me olhando o retrato e os meus sentimentos já eram outros. A fisionomia benévola da moça, terna, irresistivelmente meiga, fizera-me esquecer a carranca do velho de barba em colar. Gostaste. Tem alguma coisa da Escolástica, não achas? Parecem-se. Quando moça, era exatamente, dizia meu pai, exceto os olhos que, em Escolástica, puxam para o verde, nela, eram profundamente azuis, de Minerva. Não parece nada com os outros meus avós, cujas fisionomias dão a entender que tinham da vida uma visão de carrasco. Você tem cada propósito, Manuel. Parisas doido. Ele foi sempre assim. Nunca se o pode entender, disse para mim a velha tia. Não há desrespeito nenhum. Cada um na sua época, refletiu Gonzaga. Por mais que não queira, homem do meio, o meu retrato para os pósteros deve ter alguma coisa de parecido com o do de um homem de prego. O onzenário, 88, sob este ou aquele disfarce, é o homem representativo da época. E seguimos para a sala de jantar, não sem que eu deitasse um longo olhar sobre aqueles velhos móveis de jacarandá, tão amplos e fortes que se diria feitos para outra raça de homens que não a nossa, aquela que vemos por aí nas ruas, nos teatros, nas regatas, nas corridas, mesquinha e sórdida. De Escolástica sentou-se à esquerda, Gonzaga de Sá à cabeceira, e eu à sua direita. Pela janela nas duas extremidades da sala, fiquei vendo o exterior. Desciam pelo flanco bruscamente claro da pedreira, pequeninos negrumes de gente. À esquerda, na chapada do morro, uma palmeira delgaçava-se pelos ares. Gostaste da casa? Gostii. Foi de meu pai. Que sacrifícios para ficar com ela. Não queiras nada com a justiça, pois quase sempre é a única herdeira. Felizmente conservei-a. Foi a única vez que te vi ativo, refletiu de Escolástica. Pudera. Eu amava o ambiente, as vistas, o teto, as paredes. Quase não mudou nada, observou a tia. Alguma coisa. Aquela palmeira, por exemplo, explicou Gonzaga de Sá, apontando a janela, é nova. Nova. Tem mais de 20 anos, fez de Escolástica. Nova, sim. Se não nos viu nascer. Olhei ainda uma vez a altiva elegância da árvore, lá, muito no alto, pairando sobre toda a cidade, e a beijar as nuvens radiantes. Há mais de 20 anos sofria a violência inconstante dos ventos. Há mais de 20 anos escapava a raiva traiçoeira do raio. Há mais de 20 anos suportava o rugido inofensivo do trovão. Todas essas negações, e as outras vindas da terra dura, granítica e pobre, fizeram-na maior, mais airosa, deram-lhe mais orgulho e atiraram-na aos ares altos. Hoje, plana sobre tudo, sobre a cidade, sobre a ingratidão do granito e olhará compassiva e desdenhosa as pobres e cuidadas árvores que enfeitam as ruas. O jantar começou a ser servido por um copeiro dos seus 18 anos.
Acabando de tomar a sopa, Gonzaga de Sá, que tinha o pequeno jornal na mão, disse-me: Eu não quero adiar o prazer que te prometi. Qual? A leitura destas lindas crônicas da Gazeta de Uberaba. Vamos ver. Trata-se da chegada a Uberaba de alguns poetas. Não, ¿De naturalistas? não. Trata-se da chegada de reprodutores zebus. O jornal ocupa-se com fato em 3 colunas e começa assim: Ainda uma vez Uberaba teve ensejo de constatar o quanto pode iniciativa dos seus filhos, etc, etc. Continuou a ler e, em outro ponto, disse-me: Guarda esta frase, batedores de uma nova cruzada, etc. Emendou a leitura e, em dado momento, chamou-me a atenção. Olha este pedaço. Embora o adiantado da hora, grande massa de povo, calculada em cerca de 500 pessoas, etc. ¡Qué multidão! Hein. Reencetou, 89, a leitura e não tardou em interrompê-la para sublinhar certo trecho. Nota que houve música. Então, quando chegaram os touros e as vacas, a banda Santa Cecília rompeu brilhante dobrado e nutridas aclamações se fizeram ouvir. Vivam as vacas. Acrescentou Gonzaga. Seguiu por diante a sua leitura e, em certo ponto, disse-me: Observa este pedacinho. Vieram alguns indivíduos Nelore, destacando-se um pelo belo porte e excepcional beleza. Abaixou o jornal e considerou. Imagina tu quantas vacas amorosas não esperavam em Uberaba. A tia, a esse tempo, repreendeu-o. Que é isso, Manuel? Acaba de jantar. O jantar daí por diante correu calmamente, sem a intervenção do gado zebu. Aproveitando o incidente de escolástica, pôs-se a narrar-me a estranheza da vida do sobrinho. Não parecia um velho, não tinha horas para nada, não tinha método algum. Comia a toda hora, levantava-se alta noite e saía, passava dias fora de casa, com um e com outro. Parecia verdadeiramente um cigano, desses que vivem ao Deus dará. Não sei ainda como vives, rematou de escolástica com aquele seu ar natural e untuoso. Ora. Fez ele. Há dias que ele me chega aqui, continuou de escolástica para mim, à meia-noite. E sem jantar. Não sei onde anda. Chega cansado. E não é tudo, há noites que passa em claro a ler, a ler. Admirou-me muito o interesse afetuoso com que ela seguia a vida do sobrinho. Revelava um desvelo diário, minuto a minuto, de dia e de noite. Tu não me compreendes, escolástica, apesar de me teres criado. Sim, de certo, essas maluquices. Essas tuas vagabundagens. E o diálogo continuou assim, com uma frescura juvenil de amor entre irmãos de 20 e poucos anos. É verdade que o Manuel sempre foi extravagante. Uma vez, ela se pôs a me contar. Meu irmão, o pai, foi agarrá-lo na janela do sótão. Desce, Manuel, desce. Que fazes aí? O senhor sabe o que ele respondeu? Quero voar, papai. Meu irmão repreendeu muito e Manuel chorou o resto da tarde. Era bem meu pai, lembrou Gonzaga de Sá. Alto, meticuloso, muito grave e solene. Conheceste? Não, nem podia. É verdade. Esteve no Paraguai? Não, já não podia. Depois da guerra contra Rosas, em 1852, ficou no magistério, como lente da escola central, explicou-me Gonzaga de Sá. Estava já muito alquebrado, em 1865, quando rebentou a guerra contra Lopes. Tiveste um irmão que morreu na campanha? Tive, o Januário, o mais velho. E os outros? Todos morreram sem descendentes. Só uma irmã, a Maria da Glória, que vive ainda na Bahia, onde o marido é desembargador aposentado, é que teve filhos, 4 penso eu, que já lhe devem ter dado netos. Não a vejo há 30 anos e não lhe escrevo há 5. É a mais moça? Não, sou eu. Ela é mais velha do que eu 1 ano e pouco. E tua mãe, morreu muito moça? Não, em boa idade. Deixou-me com 8 anos. Quem me criou foi escolástica. Ao dizer tais palavras, houve na voz do meu amigo um pequeno tremor. Entretanto, era banal o fato que a frase lembrava e o jantar chegou à sobremesa, entremeado por esse diálogo. O café foi servido na sala de visitas, com as janelas abertas para as bandas de Niterói que começava a iluminar-se. A sala ainda não tinha luzes e havia uma grande paz no exterior. Casas do morro começavam a iluminar-se e todas pareciam contemplar-nos com simpatia. A palmeira, em pé, muito firme, adormecera. Uma cigarra estridulou, 90, no jardim e mais depressa nos vieram as cismas. A cigarra calou-se. Fumávamos, eu e Gonzaga, e olhávamos o morro, enxergando pouco. Como estará o Romualdo? Como vai ele? Perguntou de escolástica. Muito mal. E o Aleixo Manuel, aos 8 anos, tão vivo, tão excepcional. Coitado. Sem as doçuras maternas já. Agora, o pai. Como vai ser sempre a sua alma cheia de arestas? Ele tem ido ao colégio, Manuel? Fez-lhe a tia. Vai. É uma criança extraordinária, muito mesmo, já lê desembaraçadamente e calcula. Ah. Se for o gênio esperado. Quem dera. Gonzaga pôs-se a olhar interrogativamente.
A sala estava quase em treva completa e, na indecisão dos traços de sua cabeça, eu só via o seu grande olhar que me envolvia todo, respirando vaticínios, 91, de simpatia. D. Escolástica ergueu-se da cadeira, olhou um pouco a janela, depois voltou-se e disse, destacando palavra por palavra. Está escuro. Acende as luzes, Manuel. E os bicos de gás foram acesos vagarosamente. O velho piano Erard, de cauda, monstruoso, muito grande, surgiu todo inteiro na sala iluminada, como um animal fantástico. Mal as luzes brilharam, a paz externa quebrou-se. Houve um pequeno sussurro e a vida das coisas continuou. D. Escolástica não toca? Esta pergunta eu lhe fiz por mera polidez, visto que a sua avançada idade já devia ter separado do velho instrumento. Há 30 e tantos anos que não. Desgostou-se? Desde que ouvi o Gottschalk não tive mais ânimo de me sentar ao piano. Só quem o não ouviu. Era macio, que coisa. Tinha não sei o que nas mãos. E a velha senhora queria achar palavras, modismos que transmitissem a grande impressão que lhe fizeram o pianista e suas músicas. E, com esforço, o seu olhar de esmeralda tomou mais brilho, correndo por ele uns lampejos de mocidade breve apagados. Nunca ouviste peças dele? Perguntou-me Gonzaga de Sá. Uma ou outra. Merecia ouvi-las. São bem diferentes da música dos mestres europeus, seca, cerebral, sem raízes na nossa sensibilidade americana. O Gottschalk era fantástico, dolente, impetuoso. Aqui, ele provocou um delírio geral. Gostavas muito, não era, Manuel? Lembro que foste a todos os concertos com teu pai. Falavas muito na morta, no poeta. Na savana, na bamboula, nos olhos crioulos, concluiu Gonzaga de Sá. Que entusiasmo gerou! E estávamos em guerra com o Paraguai. Não foste, Escolástica, ao concerto monstro? Não, mas fui ao benefício, 92, das Touts. Nunca houve aqui um benefício como o dela. Manuel era muito menino, tinha 11 ou 12 anos. Eu fui. Hoje, quando me recordo, me parece estar vendo a sala do provisório repleta e linda de senhoras e moças. Depois da área O Mio Fernando, da favorita, houve um estrépito, 93, de palmas, flores e flores, brindes. A duquesa de Abrantes, sobre uma almofada por ela própria bordada, manda-lhe uma coroa. A sala de Liru, coroevo. Coroevo. Flores, gritos, flores, gritos. As Touts hesita, afinal põe o emblema na cabeça. Que mulher! Nem que fosse uma rainha. E eu refletia comigo mesmo sobre a ingenuidade daquela sociedade, e de Escolástica continuava. Parecia uma palma só, todas ao mesmo tempo. Meses depois, vinham as descomposturas, as perlongas parlamentares, os epigramas. Não foi, Escolástica? Observo Gonzaga. É verdade. Tudo aqui é assim, muita festa, depois. Houve até uns versinhos, continuou Gonzaga, que ficaram famosos. Diziam-nos do Francisco Otaviano. Que importa que digam que é velha, que é feia? Que pinta os cabelos, que enfeita o carão? Gonzaga de Sá tinha lágrima nos olhos e a tia olhava para o teto cheia de beatitude. Admirei-me e disse. Como te lembras? Ora! A cidade o soube de cor durante 10 anos. O lírico foi sempre o nosso fraco, reflete. Influência do império. O provisório custou rios de dinheiro. Precisava-se de um salão, de um lugar de encontro para grande gente. Nós não tínhamos palácios, não havia uma educação mundana. Acrescia a falta de cultura das altas classes. Sem que, em geral, tivessem recebido um forte preparo, na mocidade, a gente rica, os plantadores, os grandes negociantes, e mesmo os políticos, só podiam compreender a música e a ópera, no teatro, lugar em que pouco se fala. Era preciso uma casa elegante para Pólilos com auxílio da arte. A ópera tem esta vantagem, é fácil, compreensível, popular, por mais que os magnatas queiram na fazer transcendente. Quem, durante 20, 30 anos, esteve fora das coisas da inteligência, pôde compreendê-la do pé para a mão, sem esforço. A ideia do imperador, ao iniciar uma aristocracia, foi aproveitar essa música, para reuni-la, obrigá-la a se encontrar, a se falar, a se casarem entre si. Folhau. A nobreza não se fez e o lírico degenerou em moda idiota, sempre com o mesmo espírito curto, mas sempre em roda de tolos. Procura exemplo, hoje, na sala do lírico os grandes nomes de 52. Onde estão? Onde param os filhos, os netos? Não se sabe. De Escolástica nada dizia. Naturalmente, nada compreendia daquelas ilações, 94, do irmão. Eu fiquei surpreso, embora Gonzaga de Sá já me tivesse habituado a tudo. Pelas 8 horas despedi-me e vim descendo a ladeira devagar. Tinha penetrado no passado vivo, na tradição. Em presença daqueles velhos bons que me falavam das coisas brilhantes de sua mocidade, tive instantaneamente a percepção nítida dos sentimentos e das ideias das gerações que me precederam. Em torno daquele legendado provisório, grotesco e formalista, que eles evocaram, pude ver os trabalhos e as virtudes dos antepassados, e também, seus erros e seus crimes. Vim descendo. Lançara mais uma raiz, estava mais firme contra as pressões externas, senti que sorvera também uma gota de veneno. Tomei o elétrico.
No primeiro banco sentei-me e me pus a mastigar ideias. Atravessei a rua do Catete e, muito animado, o rococó Largo da Glória. Vi o velho passeio regurgitando. Tinha mastigado ideias. Não há civilização isenta de crimes e de erros, concluí. Estava na estação. Salty.